O SESC, Serviço Social do Comércio Regional Piauí, junto com o SESC Departamento Nacional, apresentam a 4ª Mostra Tremembé SESC de Música, um projeto que visa mapear a produção que é feita aqui no nosso estado. Basta você ir no canal do SESC, se inscrever, ativar as notificações e não esqueça, deixe o seu like também. Então, estamos aqui nessa transmissão, nosso segundo dia da mostra de selecionados. Hoje, no dia 20 de novembro, estaremos exibindo o trabalho de um artista da nova safra da música instrumental piauiense, chamado Thales Cardial. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui e lhe dar os parabéns por estar fazendo parte também dessa programação, né? E gostaria que você se apresentasse para o público. Oba, como já foi dito, meu nome é Thales Cardial, sou violonista, guitarrista, compositor, né? E algumas outras características dentro da música. Então, antes de mais nada também queria agradecer também por estar participando da Mostra Tremembé, ter um trabalho exibido dentro de uma programação do SESC é uma honra sem tamanho. E é a primeira vez que isso acontece comigo, né? A primeira vez que eu tô fazendo parte de algum evento assim do SESC e eu tô muito feliz. E é isso. E o Thales, ele é instrumentista, toca quais instrumentos? Então, como instrumentista, eu sou principalmente violonista. Me sinto, antes de mais nada, violonista. E, em segundo lugar, guitarrista. E, assim, por último, lá no fundo, eu toco um baixo, eu arranho um pouco em canto. Aquelas coisas secundárias que você faz para abrir o leque, né, de conhecimento na prática. Entendi. Mas na primeira esfera mesmo eu me sinto violonista. Ótimo. Tanto é que o trabalho que você está trazendo para essa edição é um trabalho que é voltado para o segmento do violão, né? O violão instrumental. Aí, diante disso, eu queria te fazer uma pergunta, né? O que é que você espera desse segmento, o segmento instrumental aqui no nosso estado? O que é que quais são suas perspectivas sobre esse segmento? Dê uma visão assim geral do que você percebe dessa cena. Assim, a cena instrumental piauiense, ela é, assim, questões de força motriz, assim, de movimento, de estar em andamento, alguma coisa, eu posso dizer que ela tem muitos artistas incríveis, instrumentistas incríveis mesmo. Assim, posso citar nomes como Josué Costa, Paulo Dantas, que tem trabalhos incríveis mesmo, assim, autorais. E, assim, o que eu sinto falta são eventos apenas, porque artistas, para encher esses eventos, com certeza tem. A gente tem pouquíssimos, como por exemplo, no estado, o Festival de Pedro II, né? Assim, é o que a gente vê um pouco um espaço para instrumental. Antigamente, eu frequentava um que era muito bacana, que era a terça instrumental, lá na Pedro II, com o 086 Trio. Sim. Que também, todos do 086 Trio são instrumentistas fantásticos. E é isso que eu vejo, assim, falta lugares pra gente tocar, a gente do instrumental. Sim, falta lugares pra fazer movimentar essa cena. Mas só que pessoas querendo fazer não está em falta. Tem muita gente querendo fazer. Eu mesmo quero muito botar pra essa cena girar, essa cena se movimentar, pra ser uma cena tão efervescente quanto outras que tem em Teresina. Sim. E diante disso que você está trazendo, que muito interessante isso que você fala, né, de existir uma escola, vamos dizer assim, uma escola enquanto
um lugar de formação, enquanto um contexto, né? Uma escola instrumental muito forte, né? Aqui no nosso estado, você citou alguns nomes e até alguns locais que, né, de maneira muito pontual, acabam se tornando essa via de escoamento da produção. Diante disso, o que é que você acha do SESC enquanto um lugar que tem essa possibilidade? Você acha que o SESC ele pode ser esse lugar também de fomentar essa produção? Eu acredito muito que sim, inclusive já é, né? Porque eu já vi vários shows dessa linha acontecendo no Sesc. Já vi alguns shows do Josué pelo Sesc. Talvez não pela Mostra Tremembé, mas assim, já vi vários shows do Josué pelo Sesc, já vi o Paulo Dantas tocando pelo Sesc. Hum. Assim, e vários outros instrumentistas da linha instrumental, né? Da música popular instrumental brasileira, assim. E, assim, pontualmente no Piauí, eu já vi várias vezes, mas, assim, o Sesc como instituição nacional já faz isso maravilhosamente, divinamente bem. Agora, o Piauí também já está fazendo um ótimo trabalho, já está ajudando bastante a segmentar. Segmentar não, a movimentar esse segmento. Maravilha, maravilha. Então, você acredita que a gente está num caminho assim em que o instrumental ele pode crescer assim nesse sentido também de ter uma visibilidade, das pessoas poderem ter mais acesso, né? Não porque a gente vê que existe uma produção realmente muito consistente, de muita qualidade, que não deixa a desejar a nenhum lugar em termos de qualidade musical, de produção de arranjo, né, em termos de qualidade técnica de gravação, né, de qualidade de músicos, né, existe um, uma produção muito intensa nesse sentido. Você acha que de alguma maneira, esse instrumental, né, ele pode ter uma visibilidade maior? Assim, é uma coisa que eu venho pensando muito isso. Pegou num ponto assim que é meu tópico de conversa comigo mesmo quando eu boto minha cabeça no travesseiro à noite, assim, que é como que a gente pode tornar isso mais visível, né? Como esses artistas podem ser reconhecidos, assim. Assim, a coisa que me vem primeiro à cabeça é, assim, mais simplesmente mesmo, é de tornar habitual, né? Isso tornar comum a música instrumental. Assim, eu seria muito romântico de falar tornar comum a música instrumental para o público brasileiro. Assim, não vai dar, né? A gente faz o que pode, mas não consegue tudo que quer. Mas, assim, eu acho que existem algumas atitudes que podem ser tomadas, assim. E a gente não pode esperar atitudes governamentais ou esperar alguma pessoa ajudar a gente, algum produtor já ajudar a gente de cara para fazer eventos que a gente possa tocar. Não, eu acho que falta mesmo assim a classe dos artistas fazerem acontecer, assim, buscarem algumas parcerias. Por exemplo, você frequenta um bar que você conhece o dono, então conversa com aquele dono de bar, faz um, como é que se diz, um dia da semana que é menos movimentado, transforma aquilo num dia da música instrumental no bar. Leva, por exemplo, aí torna mais comum para aquele bar. E aí você pode fazer isso em outros lugares, e outros lugares. Por exemplo, eu tiro isso muito da terça instrumental, lá na Pedro II, no Café Art Bar. Caraca, aquilo era muito incrível, assim, eu não perdia nenhuma terça, assim, toda terça que eu podia, e é porque eu era estudante do ensino médio, voltava para casa de ônibus, tardão, assim, mas eu sempre tava lá. E vai ter gente também que vai querer assistir, e mais que isso, é tornar comum, né? Tornar comum, ó, ali é um instrumental, legal, bora lá, bora ver, assistir esse instrumental.
Eu acho que quando a gente está movimentando, assim, chegam pessoas para agregar, né? Vai que a gente está fazendo isso por um tempo já, e aí chega uma pessoa, ou então abre um edital que a gente possa escrever esse projeto assim desse dia da semana sempre que tá rolando música instrumental, ganha mais dinheiro e a gente faz um festival. Chama várias bandas pro dia, faz uma semana toda da música instrumental. E assim, eu acho que a gente precisa começar, dar o pontapé e as coisas vão acontecendo para agregar e aumentar, né, essa proposta que a gente traz para desenvolver a música instrumental. Eu vejo uma alternativa é essa, né, dos artistas começarem dando esse pontapé e aí vai chegando coisas e oportunidades que fazem isso crescer. Entendi. E isso que você traz é muito interessante, porque para mim o que vem à minha mente é uma coisa que eu acho que está muito presente, não só na música, mas na arte como um todo, a arte feita atualmente, né, que é esse lugar de autonomia do artista, né, esse lugar que o artista ele cria a sua situação, ele cria a sua maneira de fazer também, né? Porque se a gente for falar só do momento de tocar, né? A gente estaria se restringindo. Mas se a gente for pensar também que existe uma maior facilidade em termos tecnológicos, né? O acesso é muito é muito mais comum hoje em dia você ter vários músicos na cidade e cada um também acaba por virar meio que um produtor de si mesmo, né? Tanto do tocar em si, no momento de tocar, da performance, como também dessa coisa da criação, né? A gente vê com essa questão da tecnologia e esse boom do home studio que veio também para de uma certa maneira, ampliar essas possibilidades, eu vejo isso muito forte, né? Então, quando você traz essa fala no sentido de que o artista, ele de uma certa maneira, ele acaba tendo que se desdobrar, né, ali dentro do seu fazer, com outras dimensões que estão relacionadas com esse fazer, né, e que acabam, né, de alguma maneira, fazendo com que ele não seja só um músico apenas do seu trabalho, ele seja o interlocutor, ele é o produtor, ele é o cara que faz a gravação. Claro, a gente também não pode dizer que o músico vai ter que fazer tudo, né? Isso de uma certa maneira, é até irreal, né? Vamos dizer assim. Mas esse leque de possibilidade de coisas que estão na mão, né? É uma coisa que é muito presente na atualidade, né? E eu acho que quando você traz essa fala, para mim é muito significativo também nesse sentido, né? De ter esse leque de possibilidades e isso trazer uma autonomia, né, para o fazer. Com certeza, assim. Eu acho que o músico e o artista em geral, ele não deve se restringir. Assim, eu tenho assim uma percepção de que quando a gente vai estudando e principalmente quando você passa por certas escolas, assim, quando você passa por um instituto de ensino formal, você começa a se restringir. Parece que o ensino, a maneira como as coisas são feitas na, nas escolas formais de música, faz você se restringir ao tecnicismo na música, assim. Você tem uma visão muito técnica, você é um técnico em instrumento musical, digamos assim, né? Sim, se você se deixar muito bitolar por essas coisas, assim, pelo que a escola diz. Assim, é importante você seguir à risca o que seus professores e mestres dizem, tal, lhe instruem, mas assim, é muito importante você ter uma visão global, uma visão de fora, mais panorâmica da coisa. O músico, ele tende a se restringir a um técnico.
Assim, eu mesmo já passei muito tempo assim com uma cabeça de técnico mesmo, assim, não de artista. E isso é muito importante ser visto. Com o tempo, na música, o ensino de música foi se tornando tecnicista. Você perdeu a parte artística ligada à música, assim. Isso você vai aprender, eu acho que mais na questão da prática, quando você vai praticando e a galera que traz a música como que tem a composição na música como atividade, eles vão se ligando mais nisso, nessa questão do ser artista e ser músico. E quando a gente vai se desenvolvendo, você vê que as coisas meio que querem se separar por esses caminhos da educação que a gente toma. E é isso, eu acho que você não pode perder as coisas aliadas o músico não pode perder as coisas que se aliam ao fazer dele. Você tem que ter essa visão artística do que você faz, você tem que ter uma visão executiva, né? Empresarial do que você faz, você tem que ter a visão de produção musical do que você faz. Você tem que ter vários olhares para a mesma coisa. Isso é importantíssimo. Você não tem que ser um especialista em tudo isso. E também não pode querer se tornar um especialista em tudo isso, porque, assim, se você conseguir, você é genial, perfeito, isso é incrível. Mas o mais fácil de se acontecer com pessoas normais, assim, é que você vai ficar, como é que se diz, mediano em tudo isso. Sim. Então, não é para você ser especialista em tudo, mas assim, a gente não tá falando isso aqui, a gente só tá falando que é sempre bom procurar conhecimentos aliados à música, como o de produção musical relacionada à mixagem, masterização, produção musical em questão de gerenciamento de carreira, produção de eventos. Tudo isso vai agregar informações maravilhosas ao seu trabalho. Você vai começar a enxergar a música como um todo maior do que você já via. E ela já era imensa, né? Só com a parte da teoria musical e prática. Mas esses fatores são muito importantes também. Com certeza. Legal. Olha só que interessante, né? A gente está aqui em mais ou menos 10 minutos de conversa e eu trouxe uma temática, né? Que foi esse segmento, o lugar do segmento na música no nosso estado e a gente vê que só esse primeiro assunto que a gente trouxe já dá muito pano para manga, né? A gente já destrincha muita coisa que está relacionada com essa questão do segmento. Uma pergunta que parece ser muito simples, mas quando a gente vai aprofundando o assunto, a gente vai encontrando pistas aí de um fazer que é muito exige um trabalho, exige um aprimoramento, né? Exige uma expertise em uma determinada coisa que você precisa desenvolver, né? Que você precisa ali Isso. resolver. Então, é bem bacana isso. Diante disso, eu acho que tem um outro tema que eu acho que tem muito a ver também com isso, né? E também com a própria situação da música, no sentido da formação em nosso estado, que é a importância de uma formação superior em música no Piauí. Porque, assim, eu sou formado em música pela Universidade Federal também, licenciado, né? Mas vim desse universo musical prático, da performance, né? E isso me fez buscar a formação, lógico, claro que eu tenho a consciência de que essa formação, ela me trouxe muita bagagem para o meu fazer de performance, mas eu entendo também que por ser uma licenciatura, de uma certa maneira, a gente acaba ficando num certo limite, né? E aí a gente tem que buscar outras formas para poder compreender, muitas vezes, esse fazer musical da performance, né? Por a gente não ter tanto
esse lugar de formação mais específico do músico que trabalha com a performance, né? Eu queria saber o que você acha dessa questão aqui no nosso estado. Assim, olha, em relação ao ensino superior em música e ele ser licenciatura, assim, eu já falei isso várias vezes para várias pessoas, mas o ensino superior, ele tem uma estrutura por questões de estar situado na Universidade Federal e ser uma instituição da União, né? Ou seja, federal, do âmbito federal. Isso faz com que a contratação de professores seja muito mais visada no país todo, mesmo sendo um local assim que está abaixo de grandes capitais, né? O Teresina assim tem uma movimentação um, abaixo do que capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que são grandes metrópoles, grandes polos. Mas é um ensino, é um como é que se diz, é uma vaga para professor federal. E isso tem vantagens que pessoas no país todo querem. Isso fez com que o colegiado do curso de música se tornasse um local que agrega professores com currículo maravilhoso, currículo altamente bem capacitado, assim. São vários professores doutores com suas formações bem interessantes. Isso fez com que o ensino superior se tornasse o local de ensino de música. Ensino de música, vamos assim, existe o fator de que é licenciatura, né? Mas em questões de ensino de música, é o local que tem mais conhecimento agregado em música em relação a esse colegiado. Os melhores professores do estado estão lá, assim, que vivem no estado estão ali. Eu costumo dizer isso, porque são muito capacitados, muito bem formados, com muita informação nas suas áreas de atuação, e isso faz com que os alunos que passem por lá tenham acesso, né, em parte, porque nem sempre eles estão dando aulas na sua área de atuação específica, né, que o ensino acadêmico ele é muito específico, você faz mestrado e doutorado em coisas muito específicas, e nem sempre os professores estão dando aula dessas coisas exatas, específicas. Mas se você buscar aliar o, sua formação pessoal, né, com o que os professores têm a oferecer em relação às áreas específicas deles, você vai ter o melhor local para se aprender música no estado, que é na Universidade Federal. Isso é muito importante, muito importante. Por mais que não seja um ensino de performance específico, lá tem matérias de prática musical com professores que são formados para isso, que tem formação específica, anos de atuação na área. Isso vai ser muito bom. Aqui no estado, não vai ter em outro lugar esse tipo de coisa. Só se você conseguir uma aula do tipo mestre e aluno, né? Mestre e aprendiz. Você vai na casa do cara, você vira um frequentante da casa da pessoa, um amigo, e aí fica aquela relação de mestre e aprendiz. E tem muita gente que faz isso, e é incrível, assim. Mas as pessoas que não têm a oportunidade de fazer isso, eu aconselho que como é que se diz? Evoluam um pouco na música e no instrumento musical e entrem na universidade, porque vai ser o melhor lugar para você aprender música no estado. E é isso, na verdade, o que eu tenho a dizer sobre o ensino superior de música no estado é isso. É um curso novo, está caminhando para melhorar. Desde que eu entrei até agora já melhorou bastante. Acredito que tenha melhorado bastante também do tempo que você entrou para o tempo que você saiu. Tá em constante mudança, mas é o que a gente pode ter, né? Agora, eu fiquei sabendo que um projeto em andamento, mas parece que talvez tenha bacharelado lá daqui a alguns anos. E, assim, faz bastante tempo que eles estão prometendo isso, mas
se tem um projeto em andamento, provavelmente vai chegar a seu fim e vai acontecer de ter bacharelado. E aí, alguns anos depois, a gente vai ver uma mudança também no cenário assim, de formação de músicos. Os músicos que vão sair vão ser diferentes, vão estar pensando de maneira diferente. Vai ser interessante descobrir como eles vão estar daqui, a galera que está saindo da UF daqui a alguns anos com esse curso de bacharelado. Bacana, essa notícia é maravilhosa. Eu espero que isso se concretize realmente, porque a gente vai, porque assim, não é que o curso de licenciatura ele não atenda, como você falou, eu também concordo plenamente, né? Eu acho que o que eu aprendi, né, na época que eu tive minha formação, eu acho que foi crucial para tudo que eu faço hoje, né? E em termos de música, e eu acredito que a existência de um bacharelado, né, que para mim não deve excluir esse lugar da licenciatura, ele para mim ele fecha o ciclo. Por quê? Porque a licenciatura, ao meu ver, ele é um lugar de formação, não só a minha formação, mas eu vou educar pessoas a compreender a música. Não vou formar músicos, né? Mas eu, como professor, eu vou ter a capacidade de mostrar coisas para as pessoas, fazer com que elas compreendam a música de uma forma diferente do que elas já estão habituadas a perceber, né? Eu acho que isso é importante, é de suma importância, né? Por quê? Porque uma formação, uma criança que aprende desde pequeno a reconhecer essa boa música, né? Ela vai crescer um adulto muito mais consciente dessa cultura, né? E até mesmo vai se sentir mais, ele vai se sentir mais com propriedade para reconhecer até a sua própria cultura, né? Então, o curso de bacharelado, para mim, seria esse fechamento de um ciclo, né? Onde a gente poderia ter, né, esse desenvolvimento da música num sentido bem amplo, né? Não só do músico, mas do ouvinte da música, né? Com certeza, eu concordo bastante. E assim, é muito importante ter esse curso de licenciatura, formar professores, para que esses professores formem uma nova geração de músicos ou simplesmente ouvintes, né? Que sejam mais conscientes exatamente como você falou, da questão cultural que lhe abrange, assim, que não seja tão receptivo a coisas que não tem um forte peso cultural. Eu acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta assim com a cultura de massas, com a cultura de massa. A gente dá muito valor a coisas que não são nossas e dá pouco valor a movimentos culturais que fazem a gente ser o povo que a gente é em termos de cultura. E assim, eu gostaria muito, é um desejo do meu coração que mais pessoas gostem, mais pessoas queiram ouvir e tornem possível a gente ter uma cena musical assim, como toda, que seja mais receptiva à cultura brasileira assim, como é que eu posso dizer? Que a gente eu não sei como falar melhor, mas essa cultura brasileira que tem um peso cultural forte, como o boi, como o maracatu, como o baião, como o frevo, entende? Que fale mais sobre o nosso povo do que coisas mais comerciais que estão sendo trabalhadas. Bacana, bacana. Thales, gostaria de te agradecer por essa conversa, né? Eu que agradeço. Se você tiver mais alguma coisa para falar para o nosso público, né, sinta-se à vontade, né? Mas de antemão, o SESC
o Serviço Social do Comércio Regional Piauí, junto com o Departamento Nacional, agradece, né, a existência de artistas assim como você, que trazem essa qualidade musical, né, essa coisa do instrumental, né, a gente vê que é um segmento que, como a gente conversou, né, ele não tem tanta visibilidade, mas ter pessoas produzindo é de suma importância para a manutenção desse segmento, né? Então, o SESC agradece, assim, a gente abre esse espaço, mas acima de tudo o SESC agradece porque vocês são nosso material também, vocês também são nosso produto de trabalho, vamos dizer assim. A gente trabalha, a gente existe, nossa razão de existir do SESC, que trabalha com a cultura, nossa razão de existir é a produção artística, né? Então, gostaria de agradecer por esse trabalho maravilhoso e se você tiver alguma coisa para falar para o público, pode ficar à vontade. Eu queria só agradecer por todo mundo que está assistindo agora e que vocês gostem, e espero que vocês gostem do que vai ser exibido. Maravilha. Muito obrigado. Então, e até lá, e fiquem com o nosso querido Thales Cardial. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.